Ao abrir o Apocalipse, ficamos impressionados. Muita gente se assusta e desiste. Alguns acham que o fim do mundo está perto. Outros utilizam esse livro para condenar pessoas e religiões. Outros ainda acham que o Apocalipse aconselha os empobrecidos a desistir da luta, pois só na outra vida é que as coisas poderão mudar. É como se costuma dizer, cada cabeça uma sentença. Então a gente se pergunta, será que vale a pena começar a ler o Apocalipse? E se vale a pena, quais são as chaves que abrem as portas dessa casa? Uma vez abertas as portas, o que fazer de modo que o Apocalipse não se torne uma casa assombrada, cheia de fantasmas e de pesadelos? Não é fácil entrar na casa do Apocalipse pela porta certa. Sob muitos aspectos, ele é um livro difícil, pois quem o escreveu usou uma linguagem bastante estranha para nós. Contudo, se usarmos as chaves certas, ele se tornará a nossa casa, e nós nos sentiremos muito à vontade, partilhando e celebrando os mesmos sentimentos, sonhos e lutas das comunidades cristãs do final do primeiro século. Então o Apocalipse será em nossa boca doce como mel. Cuidado, porém, não será de fácil digestão. Peguei da mão do anjo o livrinho e o comi. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago virou puro amargor. A primeira chave, o Apocalipse, livro da resistência. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Era um modo de escrever muito popular nos 2 séculos antes de Cristo e nos 2 séculos depois dele. O povo gostava desse modo de escrever, pois estimulava e provocava a criatividade nos leitores. O mais importante escritor apocalíptico do Antigo Testamento é o autor do livro de Daniel. Ele viveu na época da dominação seleucida na Palestina, mais especificamente no tempo de Antíoco Epífanes IV. Esse rei impôs pela força a cultura e a religião dos gregos. Esse fato provocou a revolta dos macabeus. A função do livro de Daniel era apoiar e incentivar a resistência dos macabeus contra a dominação estrangeira. Eram tempos difíceis, tempos de aguda opressão política e extrema exploração econômica. Ninguém podia dizer as coisas às claras. Era necessário usar uma linguagem camuflada, incentivando a resistência e driblando a marcação do poder opressor. Foi assim que surgiu o livro de Daniel, considerado o pai da apocalíptica. À primeira vista, o livro de Daniel parece contar historinhas ingênuas de um passado distante. Todavia, quem possui a chave da resistência encontra nele a utopia dos explorados que se organizam e, confiando no Deus da liberdade e da vida, lutam para reconquistar o que lhe pertence por direito, a liberdade e a vida. O livro do Apocalipse pegou carona com o livro de Daniel. Também ele usa imagens à primeira vista alienantes. Todavia, quer abrir os olhos das pessoas, torná-las conscientes da opressão e exploração a que são submetidas, estimulando-as à resistência. O livro do Apocalipse é, pois, um livro de resistência. Sem essa chave, ele se torna um livro estranho e alienado. A segunda chave. Apocalipse, livro da denúncia. Denúncia era a ferramenta mais importante dos profetas. O movimento profético do Antigo Testamento desapareceu com o exílio na Babilônia. Depois do exílio, a profecia foi engolida pelo movimento sacerdotal. A denúncia das injustiças sociais, carteira de identidade dos profetas, foi absorvida pelas preocupações dos sacerdotes em relação ao culto. Na maioria das vezes, os profetas olhavam para dentro do próprio país, denunciando os desmandos das autoridades políticas que levavam o povo à idolatria. Desaparecendo a profecia, desaparecia também o olhar crítico sobre o modo como a sociedade funcionava. E isso era muito bom e conveniente para as autoridades. O Apocalipse
não é só um livro de resistência, é também denúncia profética. De fato, logo no início, no versículo 3, se diz que além de ser Apocalipse, esse livro é igualmente profecia. É, portanto, resistência e denúncia. As duas coisas andam juntas. Dificilmente os profetas do Antigo Testamento mobilizavam o povo à resistência. Seu ponto forte era a denúncia contra as injustiças nacionais. A apocalíptica foi além, organizou o povo para resistir contra as injustiças internacionais, tornando-se movimento de resistência. É isso que o livro do Apocalipse deseja ser, um livro de denúncia profética que leva a resistir. Sem essa chave, ele perde toda a força que estimulou os profetas do passado e do presente. De fato, o autor do Apocalipse se considera profeta e quer que igualmente todas as comunidades profetizem. Terceira chave: Apocalipse, livro de celebração. O Apocalipse pressupõe um clima de celebração. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia, se praticarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. A resistência e a denúncia supõem um grupo unido e organizado que tem uma mística. Qual é a mística do Apocalipse? É a vitória de Jesus sobre a morte. A vitória de Jesus sobre a morte projeta a comunidade para o futuro da nossa história. Mediante a profecia e a resistência, com a força da fé e com a coragem do testemunho, chegaremos a criar com Deus um novo céu e uma nova terra, isto é, uma sociedade de acordo com o projeto de Deus. O Apocalipse não deixa dúvidas. A nova sociedade não é algo que Deus prepara na outra vida. Pelo contrário, ela tem suas bases em nossa história. É aqui e agora, mediante a denúncia e a resistência, que a nova Jerusalém irá acontecer. O Apocalipse, portanto, não fala do fim do mundo, e sim do modo como Deus quer que seja a nossa sociedade hoje. Isso dá muita esperança e garra aos grupos comprometidos com as lutas populares. Esse fato deve ser celebrado a cada passo, a cada pequena vitória. Esta é a razão pela qual o Apocalipse é um livro de celebração. Jesus venceu e com ele nós também já vencemos. E continuaremos com ele vencendo a sociedade injusta até chegarmos a construir um mundo do jeito que Deus quer, uma sociedade plenamente comprometida com a vida para todos. Portanto, a comunidade é o melhor lugar para se ler o Apocalipse. O próprio livro, no versículo 3, nos sugere como fazê-lo: ler, escutar, denunciar e praticar juntos, movidos pela vitória do ressuscitado, celebrando desde já nas pequenas conquistas a vitória definitiva da vida sobre a morte, da justiça sobre a injustiça. É por isso que ao longo do Apocalipse encontraremos muitos hinos que ajudam a celebrar essa vitória. São doxologias, ou seja, trechos de cânticos de vitória que as comunidades primitivas cantavam em suas celebrações. As comunidades que leem o Apocalipse sentem o forte apelo que Deus lhes faz. Iluminadas pela ressurreição de Jesus, percebem que chegou o momento de denunciar, resistir e celebrar, pois a vitória que já mostrou sua força em Jesus ressuscitado irá acontecer com certeza. E por isso celebram sua fé. É isso que anima também nossas comunidades que cantam. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. Quarta chave: Apocalipse, livro do testemunho. O Apocalipse pode ser chamado com razão de livro do testemunho. João testemunha que tudo quanto viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Testemunho e martírio significam no Apocalipse a mesma coisa. Testemunho é o tronco do qual nasceram os 3 ramos já examinados: resistência, denúncia e celebração. Contra quem resistiam as primeiras comunidades e o que denunciavam? Quando o Apocalipse foi escrito, por volta do ano 95, a maior parte do mundo então conhecido estava sob a dominação do Império Romano.
O império controlava todas as pessoas sob todos os pontos de vista: político, econômico, ideológico, religioso. Para manter a pirâmide da dominação, fortaleceu-se o culto ao imperador, obrigando todos os povos a adorar o chefe supremo do império. Na época em que o Apocalipse foi escrito, o imperador romano chamava-se Domiciano, que reinou de 81 a 96. Foi o primeiro imperador a perseguir abertamente os cristãos em todo o império. No dizer do próprio Apocalipse, deviam morrer todos os que não recebessem a marca da besta na mão direita ou na fronte. E quem não tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, não podia comprar nem vender, ou seja, não podia fazer nada. Nas principais cidades do império, havia templos para o culto ao imperador. Quem não se submetesse ao regime era denunciado e morto. Os primeiros cristãos jamais abriram mão da sua fé em Jesus, o único Senhor. O que fazer então diante da pressão e opressão dos poderosos? Resistir, ainda que isso custasse a própria vida. É por isso que o Apocalipse é o livro da martiria, palavra grega que significa testemunho, da qual veio a palavra martírio. A resistência ao poder opressor, a denúncia das injustiças que ele provoca na sociedade e a celebração da fé em Jesus, o único Senhor, levavam as comunidades a enfrentar o martírio. Um dos pontos altos do Apocalipse é o clamor dos mártires, que pedem justiça sem demora, e Deus responde ao seu clamor, destruindo o poder opressor. Quinta chave. Apocalipse, livro da felicidade. O Apocalipse é o livro da felicidade. O autor deixa isso bem claro mediante um jogo de números. Ele espalhou 7 bem-aventuranças ao longo do livro. No Apocalipse, o número 7 é sinônimo de perfeição. As 7 bem-aventuranças, portanto, falam de uma felicidade possível e realizável que se encontra na proposta que o livro apresenta. A mais importante de todas está no capítulo 19, versículo 9. A verdadeira felicidade é mediante a resistência, a denúncia, a celebração e a martiria, participar do banquete de casamento do Cordeiro, tornando-se esposa dele, ou seja, criando uma sociedade justa e fraterna. Sexta chave. Apocalipse, livro urgente. Ao longo de todo o livro encontraremos frequentemente referências a um tempo que está próximo, até chegar ao ponto em que não haverá mais tempo, pois tudo está realizado. Certamente o autor do Apocalipse não estava pensando no fim do mundo. O tempo de que fala é o tempo da resistência, da denúncia, da celebração e da martiria, que geram a felicidade de ver realizado o projeto de Deus na história da humanidade. O Apocalipse, portanto, é um livro urgente, urgentíssimo. Sem resistência, denúncia, celebração e martiria, a Nova Jerusalém não irá acontecer. Nesse sentido, ele continua sendo livro urgente também para nós. Sétima chave. Apocalipse, livro da esperança. O Apocalipse não mete medo. Pelo contrário, devolve esperança às comunidades que lutam por um mundo novo. De onde vem essa esperança? Em primeiro lugar, da visão do trono no capítulo 4. Deus é o Senhor da história e a governa segundo o seu projeto. Em segundo lugar, a esperança vem do capítulo 5. O Cordeiro, Jesus ressuscitado, venceu para sempre a morte. Em terceiro lugar, nos capítulos 21 e 22, a Nova Jerusalém, símbolo da sociedade plenamente fraterna, desce do céu para a terra, para o meio da nossa história e caminhada. O ponto alto de todo o livro é seu final, o surgimento da cidade extraordinária, a Nova Jerusalém, que nos faz sonhar com o paraíso terrestre. O paraíso não está às nossas costas, e sim à nossa frente, no horizonte de nossa história. É para lá que caminhamos, é para lá que se dirige nossa esperança. Por fim, o Apocalipse mostra que nossa história caminhada tem um final feliz. Já nas primeiras palavras se fala de uma época que está acabando para dar início a novo céu e nova terra.
É o sonho das comunidades. É sua esperança que vai abrindo espaços por meio da resistência, denúncia, celebração e martiria. A história que o Apocalipse mostra é cheia de conflitos e contradições, mas Deus é seu Senhor, e o Cordeiro venceu a morte para sempre. Com eles e lendo em comunidade o Apocalipse, nós também vamos vencendo. O mundo novo já nasceu. Cabe a nós dar-lhe continuidade. O nosso estudo terá como base o livro de José Bortolini, publicado pela Paulus, Como Ler o Apocalipse, Resistir e Denunciar. Esse será o nosso manual durante nosso tempo de estudo e reflexão do livro do Apocalipse.